Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula a gente vai continuar falando de gerenciamento de requisitos e a gente vai ver aqui a priorização de requisitos. Um projeto, como a gente sabe, ele pode conter muitos requisitos, tá? E a gente sabe que dependendo do porte, esse número pode ir aí para casa de milhares, milhões de requisitos. Então, assim, a gente tem que trabalhar com um certo volume de requisitos. E, obviamente, não dá para a gente implementar, validar ou fazer qualquer tarefa em todos os requisitos de uma vez só. Tá? Vou implementar tudo de uma vez. Não. Até mesmo porque tem requisitos que dependem de outros, né, e tal. Então não tem como a gente de uma vez só, vou validar os requisitos, beleza, vou validar tudo agora, valida tudo de uma vez só. Não existe. Não há como a gente fazer isso. Botar uma pilha, sei lá, botar um óculos de raio-x, validar tudo de uma vez só. Não, isso é impossível. A gente tem que trabalhar, e fazendo essa tarefa em um requisito, depois em outro. A gente pode até ter uma equipe que nos permita fazer aí tarefas em mais de um requisito por vez, mas fazer em todos, isso não acontece. E aí, a gente tem então que começar pelos requisitos que são mais importantes, mais relevantes para o projeto. A gente tem que ver aquilo que é mais urgente, aquilo que o projeto precisa mais, e por eles é que a gente vai começar. Só que a importância é relativa. O que é importante para um stakeholder pode não ser para outro. O que é importante para mim pode não ser para você. E por isso a gente tem que definir um meio de como priorizar os requisitos. A gente viu ao longo do curso a importância da gente priorizar, que isso tem que ser feito, mas a gente não viu como fazer isso. E essa é a nossa ideia hoje, entender que essa priorização, essa importância, a importância de um requisito, ela pode ser relativa. Então, assim, a gente não pode se guiar pela opinião de um stakeholder. Ele falou que esse aqui é o mais importante. Mas pode ser o mais importante para ele. Se a gente considerar o projeto como um todo, aquele requisito pode ser, pode nem estar dentre os mais importantes. Então, assim, a gente precisa definir com propriedade, priorizar com propriedade. Tá? E para isso a gente usa um método de priorização. Então, o primeiro passo para a gente priorizar os requisitos é definir uma finalidade que se deseja atingir. Então eu quero, eu quero atingir esse objetivo, quero chegar até aqui. E aí com isso em vista, a gente vai então começar a priorizar. É claro que a gente precisa verificar se existem recursos e disponibilidade dos stakeholders para priorizar determinados requisitos. Não adianta nada a gente definir os requisitos a serem priorizados, e, por exemplo, a gente definimos que esses requisitos vão ser validados. Tá? Esses aqui são os principais e eles têm que ser validados primeiro. Beleza. Aí vou pegar e chamar os stakeholders para fazer a validação desses requisitos. Aí os stakeholders não estão disponíveis. Eles estão ocupados, não podem fazer a validação. De que adiantou eu priorizar? Não adianta nada, isso aqui é prioridade, tem que ser feito primeiro. Aí eu vou ter que sentar e ficar esperando os stakeholders validarem aquele requisito. Quando eles tiverem disponibilidade, eu não poderia estar aproveitando esse tempo, pegar outros requisitos, até menos importantes, e fazer a validação deles junto a stakeholders que estão disponíveis.
De repente tem um requisito que não é tão importante, mas o stakeholder está disponível, ele pode fazer a validação. Então, assim, isso está ligado também à disponibilidade, né, dos stakeholders para fazer o processo de validação. Então, depende, tá? Essa questão da priorização, ela está ligada também a recursos, né, e disponibilidade. Então, a gente tem que ter esse requisito tem que ser implementado agora, por exemplo. Ele é o principal. Só que, de repente, é um requisito que consome muito computacionalmente, a gente não tem ainda uma estrutura, né, para implementar aquele requisito corretamente. Adiantou o que eu defini aquele requisito como principal? Vou ter que esperar chegar, né, a infra, né, os computadores potentes tal, para que eu possa implementar? Não poderia estar implementando um outro requisito mais básico que dá para eu já adiantando? Então, assim, na hora que a gente for priorizar, a gente tem que levar em consideração também disponibilidade e recursos. Tá? São duas coisas que a gente não pode esquecer. Beleza? E depois, que nós definimos a finalidade, e aí a gente tem que definir critérios, tá? Um ou mais critérios de priorização. Então, o que eu estou querendo priorizar? Então, qual a meta que eu estou querendo atingir? O que eu quero priorizar? O que vai ser mais importante? Qual o critério que eu vou usar para eleger, né, os requisitos de maior prioridade? E aí, esses critérios, né, alguns exemplos podem ser custo de implementação. Então, assim, eu posso priorizar os requisitos que tenham aí maior custo de repente. Isso pode acontecer, né, para ver se os outros vão encaixar no orçamento. Tudo isso pode ser uma questão de priorização. Risco, tá? É um outro fator que pode ser aí um critério. Se esse requisito não for implementado, a gente tem o risco de perder o contrato e perder todo o projeto, todo o investimento que foi feito. Então, a gente tem um risco alto, então a gente pode usar o risco. Então, esse cara é prioridade. Ele tem que ser implementado, tem que ser validado primeiro. Volatilidade. Então, assim, coisas que mudam muito, né? Assim, tem um requisito que muda muito. Então, de repente, é melhor deixar ele mais, né, para depois, quando a coisa estiver mais consolidada, ele não estiver mudando tanto. Então, assim, é uma coisa que a gente pode usar para priorizar. A gente dá uma menor prioridade. A gente pega requisitos aí que estão estáveis, que estão fixos, que a gente tem aí uma garantia maior de que eles não vão mudar. A gente não vai ter que refazer código, por exemplo, no caso, se a gente estiver priorizando requisitos para implementar. Então, volatilidade é um critério. Importância para o projeto. Quais são os requisitos centrais do projeto? Aqueles que são aí mais relevantes, né, para o sistema como um todo, que formam um núcleo do sistema. Sem eles não faz sentido o sistema existir. Então, priorizar, né, os requisitos conforme a importância para o projeto, né, é até uma das maneiras mais usadas para se priorizar. Lógico que tem esses outros fatores, quando eles existem, eles acabam às vezes entrando, mas a importância para aquele sistema geralmente vai nortear, né, quais requisitos vão ser aí priorizados para validação, para implementação, para cada um dos processos. E aí, né, nós temos que verificar junto aos stakeholders, né, quais são os principais, por que são os principais. Sem eles a coisa não funciona. Pode ter sem esse aqui dá para ir trabalhando sem problemas, né, se ele vier depois está tranquilo. Então você já sabe que ele não tem aí tanta prioridade. Então você consegue dessa maneira priorizar os requisitos. E duração da implementação também pode ser um critério.
Tá? Então, o requisito vai demorar muito para ser implementado. Então, é interessante jogar ele para ser implementado primeiro ou não, deixamos ele por último. Né? E aí, esses são alguns exemplos, tá, pessoal? Podem existir outros critérios, tá? Podem se usar outros critérios para priorizar requisitos. E a gente pode combinar critérios também. A gente pode, vou priorizar pela importância para o projeto. E como segundo critério, eu vou usar a duração da implementação. Então, eu pego todos os que são importantes. Beleza. Dentro desses que são mais importantes, eu vou fazer uma nova priorização olhando, não, mas esse aqui é mais demorado. É importante, mas é mais demorado. Então, vou botar ele primeiro, por exemplo. E aí os que são mais curtinhos vão ficando para depois. Ou não, posso adotar uma estratégia inversa. Não, vamos fazer primeiro os menores e depois a gente faz os maiores. Enfim, depende muito do caso. Tá? Então, a gente pode, inclusive, adotar mais de um requisito. A gente adota um requisito, né, para fazer a priorização. Depois a gente, dentro dessa priorização que a gente fez no primeiro, a gente tem aí um segundo critério que vai, né, organizar novamente a nossa priorização e assim vai. Então, a gente pode ter mais de um critério sendo usado também. E aí, conforme as metas e critérios, né, estão definidos, uma vez que a gente definiu, né, quais os critérios, as metas que a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar, a gente deve então selecionar e reunir os stakeholders que são necessários para o processo de priorização. Então, assim, a gente tem que pegar o pessoal. A gente já definiu os critérios, beleza, são esses aqui que a gente vai usar. A gente ainda não priorizou nada, tá? A gente só definiu, vamos usar, né, a importância para o projeto como um critério e o custo de implementação ou o risco. Vamos usar esses critérios e aí a gente já tem os critérios de priorização. E a gente quer, né, olhar agora para a validação, né? A gente quer validar, então a gente já define a nossa meta, por exemplo, quero implementação, já definimos a meta também que a gente quer atingir com aquela priorização, né? Eu quero a implementação dos requisitos que tem maior prioridade, então é uma meta, eu quero a validação, eu quero o teste, então cada uma dessas coisas é uma meta diferente, né? Uma finalidade diferente. E aí a gente seleciona então o pessoal que está envolvido para agora sim, né, o pessoal se juntar e priorizar. Então, um exemplo de seleção, né, de stakeholders pode ser os desenvolvedores, os gerentes de projeto e os clientes. Então, a gente pode pegar esse pessoal e falar, galera, agora a gente vai priorizar segundo esses critérios aqui. E aí, uma vez que você escolhe os stakeholders, foi só um exemplo, tá, pessoal? A gente sabe que existem vários stakeholders de diversas naturezas, foi até bem genérico nesse exemplo. Tá? Às vezes a gente vai até querer um conjunto mais seleto, só que para fazer a priorização de requisitos, a gente não pode tirar muita gente fora. A gente tem que incluir o máximo de stakeholders possível, né, para que eles contribuam. Só que não dá para que todo mundo entre ali. Né? De repente um representante de cada função que vai lidar com o sistema, enfim, não tem como todo mundo, de repente, se uma corporação tem aí uma infinidade de funcionários, você não tem como ajuntar todo mundo para fazer essa priorização. Então você tem que escolher aí de maneira representativa, né, quais stakeholders vão participar do processo de priorização. E aí, uma vez que a gente escolheu os stakeholders, agora a gente define, né, um grupo de requisitos que vão ser priorizados. Tá? Então a gente não vai, vamos priorizar todos os requisitos do projeto. Se o projeto tiver milhares de requisitos, vai ficar ali toda a vida, um por um, priorizando. De repente, aquele grupo que você escolheu não necessariamente tem a ver com todos os requisitos. Às vezes aquele grupo ele tá envolvido com alguns requisitos, com outros não. Então não faz sentido aquele grupo de stakeholders tá fazendo a priorização de requisitos que ele não tem envolvimento. Então, assim, a gente escolhe um grupo de stakeholders e depois um grupo de requisitos que vão ser priorizados.
Ou agora, pessoal, a gente vai priorizar esse. Quem é mais importante, né, segundo esses critérios, é isso que a gente vai decidir agora. Os outros, por enquanto, a gente não vai priorizar. Depois a gente faz esse processo de priorização para os outros também. E esses requisitos que foram escolhidos para serem priorizados, né, eles têm que estar aí, ter o envolvimento dos stakeholders que estão priorizando, obviamente. É um cara que nem nunca vai ter contato com aquele requisito, não tem condição de priorizar, né, de dizer se ele é mais importante ou não. Então, isso é importante na hora de vocês realizarem a priorização. Beleza? Vale lembrar que a gente deve sempre trabalhar com requisitos que tenham o mesmo nível de abstração, tá? Porque caso a gente trabalhe com requisitos que são mais detalhados, mais específicos, com outros que são requisitos mais abstratos, a gente pode pensar lá naquele conceito de status do conteúdo, né? Aquele requisito que está mais detalhado, a gente tem aquele que é ainda conceitual e tem aquele que é apenas uma ideia. Então, assim, a gente tem diversos tipos de abstração. Então, tem requisitos que têm bastante detalhes, são bem específicos, e outros são requisitos mais abstratos. E aí, quando a gente mistura esses requisitos, né, os stakeholders eles tendem a priorizar mais os requisitos abstratos. Isso acontece. Aquilo que é mais abstrato causa essa sensação de ser mais importante, né, porque eles acham que aquele requisito abrange maior parte do sistema, o que não é verdade, né? Nem sempre isso é verdade. Então, assim, muito cuidado quando você bota um requisito mais genérico junto com um requisito específico para ser validado. Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados, porque o stakeholder pode achar que aquele requisito ele é mais abrangente, porque ele é mais genérico, né? Então ele não dá muitos detalhes, não é tão específico de uma função, e aí o stakeholder fala, não, isso aqui vai resolver mais, né? Vai abranger mais, e aí ele vai e escolhe aquele requisito mais genérico. E o mais específico, às vezes é o mais importante, às vezes é a chave ali do sistema, e ele acaba ficando em segundo plano por conta disso. Então, trabalhem sempre com grupos vão priorizar grupos que tenham o mesmo nível de detalhamento, que tenham o mesmo nível de abstração. Tá? Não misturem. Deixem para uma próxima rodada de priorização. Beleza, pessoal? Então, ter esse cuidado também é importante. E uma vez que a gente definiu a nossa meta, né, a nossa finalidade, a gente definiu os critérios de priorização, a gente definiu os stakeholders que vão fazer aí essa priorização e a gente definiu os requisitos que vão ser priorizados, a gente definiu aí essas 4 coisinhas, agora a gente então define uma ou mais técnicas de priorização. Então agora sim a gente vai usar uma técnica que vai nos permitir chegar ao requisito que é a prioridade. E existem inúmeras técnicas para a gente priorizar requisitos, tá? Que variam desde técnicas simples, usando um único critério, a abordagens analíticas complexas. Tá? A escolha da técnica vai depender das características do requisito, né, e do próprio projeto também em questão. Então, assim, dependendo do caso a caso, a gente vai definir uma técnica mais simples ou uma técnica mais complexa para priorizar aqueles requisitos. Beleza? Em projetos que são complexos, que tem aí um processo de decisão pouco compreensível, com muita probabilidade de erros em requisitos, a gente pode ter ali requisitos que estão incorretos, a gente ainda não entende muito bem, ou é muita informação, pode ter informação conflitante, aí a gente tem que adotar um método analítico. Tá? Então, em casos que a gente tem maior complexidade,
ou tem muitos requisitos que a gente não consegue definir. Pô, não sei se esse aqui é o mais importante. É difícil saber, né? E aí, nesses casos que chega a ser esse impasse, você está com um grupo de requisitos, você não sabe definir quem é mais importante ali, você tem que partir para uma técnica analítica. Agora, em projetos que a gente tem bastante clareza, né, com relação à importância dos requisitos, isso salta aos olhos, pô, claro que esse aqui é mais importante que esse. Então, isso fica muito simples de ser percebido, né? As coisas são bem compreensíveis, né? A gente tem requisitos já bem fechadinhos, são requisitos que não são tão complexos, aí a gente pode usar técnicas mais simples, né, que vão funcionar aí, muito bem para a nossa situação. Tá? E em várias situações, né, a gente usa combinações de mais de uma técnica de priorização. Então, nem sempre a gente está trabalhando apenas com uma técnica apenas. Se for interessante usar duas, de repente tem uma parte que é mais complexa, a gente usa um método analítico, tem outra que é mais simples, a gente usa um método simples. A gente pode combinar dois métodos simples, enfim. Então, dependendo do caso, você vai estudar e vai identificar qual é a técnica, né, mais adequada. Tá? E agora eu vou apresentar para vocês as principais técnicas, né? A primeira delas é a técnica que a gente chama de ranking. Nessa técnica, os stakeholders se reúnem e ordenam aquele grupo que a gente escolheu, lembra? De stakeholders. Eles pegam os requisitos e ordenam os requisitos a serem priorizados, segundo algum critério, tá? Que a gente também já definiu. Então, a gente já definiu os critérios e aí esses stakeholders vão pegar e fazer a priorização conforme o critério definido. Então, todo mundo se reuniu, esse aqui é o mais importante, então bota ele em primeiro. Esse aqui é o segundo mais importante, ele está em segundo. Então é um ranking. Tem o primeiro no ranking, o segundo no ranking, o terceiro, o quarto. Então quem está no primeiro é o cara mais importante. E assim vai indo até chegar o menos importante naquele grupo de requisitos. Tá? Então essa é a estratégia de ranking. A gente tem a estratégia top 10. Né? Nessa estratégia, os requisitos mais importantes com relação a um critério são selecionados. Né? Então, você pega e seleciona os requisitos mais importantes, vendo aí um critério, né, daqueles que a gente selecionou. E, mais tarde, a gente ordena por importância cada um dos requisitos que foram definidos. Então, a gente pega... né, todo mundo, esses são os mais importantes, esse aqui é importante. No primeiro momento, né, diferente lá do ranking, no primeiro momento a gente só olha, esse aqui é importante, esse aqui não é tão importante, esse aqui não é. A gente separa uma pilha de quem é importante e uma pilha de quem não é. E aí depois a gente fala, agora nesses importantes vamos fazer um top 10. E aí, embora a gente fala top 10, né, mas pode ter mais de 10 requisitos importantes. E aí a gente coloca esses requisitos aí como se fosse o top, né? Ou seja, eles estão no topo, eles vão ser implementados primeiro. Tá? Uma abordagem muito clássica dessa técnica é meio que usar o ranking junto com ela, porque a gente pega esse pessoal que está no top, esses requisitos que está no top aí, e faz um ranking. E desses aqui, desses todos que são importantes, quem é o mais importante? E faz um top 10 com eles, e depois vem os demais requisitos que não foram considerados importantes. Tá? Então essa é a técnica de top 10. Lembrando que o top 10 ele se limita, né, a definir quais são os requisitos que são mais importantes. Tá? Então a gente ordena esses requisitos por importância. Então essa é a ideia. Por isso que eu falei, meio que a gente usa aí essa separação com o ranking. Tá? Depois a gente tem que ordenar por importância. Então, quem é o mais importante, quem é o segundo mais importante, quem é o terceiro mais importante. Só que antes da gente fazer isso, a gente criou um subgrupo. Né? A gente viu quem eram os mais importantes, viu quem não eram os mais importantes. E aí depois a gente pegou quem eram os mais importantes e aí sim ordenou. Primeiro, segundo, terceiro. Então, isso é o top 10.
A gente tem a classificação por critério único. Tá? Nessa abordagem, a gente classifica um requisito quanto à importância para o sucesso do sistema. Tá? Então, a gente vai pegar, né, um requisito e ver a importância dele para aquele sistema que está sendo desenvolvido. E aí a gente vai classificar. Tá? E como que a gente classifica? Conforme a importância. A gente vai classificar um requisito como mandatório, quando esse requisito é obrigatório e indispensável, ele tem que ser implementado a todo custo, tá? Sob a ameaça, né, de o próprio projeto, o programa fracassar. Então, se esse requisito não for implementado, né, o sucesso do software está ameaçado, o projeto está ameaçado. Ele pode fracassar, pode gerar uma série de problemas muito graves, então esse requisito é mandatório. Isso que é um requisito mandatório. Tá? Ele é obrigatório e indispensável. Ele tem que ser implementado a todo custo. Outra classificação que a gente dá é o opcional. Tá? Então é um requisito que não necessariamente precisa ser implementado ou desenvolvido de imediato. Tá? Então ele pode ficar aí para um segundo momento. Pode ser implementado num segundo momento. A gente depois, então, vai ver primeiro quem é mandatório e depois a gente olha para esses caras. Deixar um requisito nessa categoria para depois ou não implementá-los não ameaça o sucesso do sistema. Então, assim, vou deixar um requisito para implementar depois. Ou mesmo se eu acabar não implementando, entregar uma versão do software sem ele, isso não ameaça o sistema. Tá? É um requisito que vai precisar ser implementado, né, em algum momento, mas ele não é aquele cara que pode fazer o projeto todo fracassar. Não é o núcleo daquele projeto. Não é que, se fossem esse requisito, nem adianta ir, é melhor nem vir o software. Então não é um requisito desse tipo. Tá? Ele é um requisito que pode ser deixado para depois, pode até ser entregue uma versão do software sem ele implementado, não tem problema, depois ele é implementado e acrescentado ao software. Isso não vai comprometer o sucesso do sistema. Ok? Então isso é um requisito opcional. E a gente tem os requisitos interessantes. Tá? O que é um requisito interessante? É um requisito que é um plus, né? É algo a mais, uma coisa adicional que não é necessário para o sucesso do sistema. Então, assim, é algo que se tiver ali, ok, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. O software vai funcionar, vai atender todas as necessidades dos stakeholders. Então, isso é um requisito interessante. Tá? Ele pode ser até um diferencial, pode trazer, mas ele não é o núcleo do sistema, ele não está atrelado a nenhuma necessidade, como os requisitos mandatórios e opcionais estão. Esse cara não, ele é um plus, é algo adicional que pode estar ali e vai ajudar, mas pode não estar. Isso não vai comprometer em nada o sistema. Então nós classificamos, quando a gente usa a classificação por critério único, a gente olha o requisito com relação à importância dele para o sucesso do sistema e classifica nessas 3 categorias. Tá? Ou o requisito vai ser mandatório, ou ele vai ser opcional, ou ele vai ser interessante. E aí, nem sempre, uma coisa que é importante lembrar com vocês é que nem sempre é simples a gente qualificar os requisitos nessas categorias, tá? Chegar e falar, esse o requisito é opcional, ou esse é mandatório. Será que é mesmo? Às vezes fica uma linha tênue de repente entre o opcional e o mandatório, você não sabe se aquilo realmente, será que se fossem isso, vai funcionar, vai faltar alguma coisa? Então, assim, nem sempre é simples a gente qualificar os requisitos. Então, por isso nós temos que definir critérios claros para a decisão. A gente tem que definir os critérios, porque se a gente for olhar subjetivamente, se é o mais, aí fica quase impossível da gente ficar classificando todos os requisitos. Então, é importante que a gente tenha um critério bem definido e olhando para ele, a gente fala, com relação a isso aqui,
o requisito é mandatório, ou ele é opcional, ou ele é interessante. Tá? Então, sem essa de acho que é, mas não. Conforme isso aqui, para isso aqui esse requisito é mandatório, para isso aqui esse requisito é opcional, para isso aqui esse requisito é interessante. Então, a gente tem que olhar esse ponto de referência que é o nosso critério. O próximo método de priorização é a classificação Decano. Então, essa classificação ela usa os conceitos que a gente estudou anteriormente no modelo de Kano. Então, se vocês não se lembram, a gente teve uma aula só para isso. Voltem lá, revisem essa aula, porque essa técnica usa justamente o modelo de Kano para fazer a priorização de requisitos. E, dessa maneira, então, a gente vai classificar os requisitos, na classificação de Kano, que são requisitos básicos, esperados e inesperados. Tá? A gente vai classificar os requisitos nessas 3 categorias. Tá? E aí, como a gente sabe, conhece o modelo de Kano, a ideia é que a prioridade ela começa do básico, em seguida vem o esperado e depois o inesperado. Então, primeiro os requisitos que têm maior prioridade são os requisitos básicos, depois vem, logo em seguida na prioridade, os esperados e depois vem os inesperados. Então, básico primeiro, vai implementar primeiro o que é básico, depois o que é esperado e depois o que é inesperado. Vai testar primeiro o que é básico, depois o que é esperado e depois o que é inesperado. Então, a classificação de Kano ela funciona dessa maneira para a gente poder priorizar nossos requisitos. E nós temos também a matriz de classificação de Wiggers. Então, essa matriz de priorização, a matriz de priorização de Wiggers é uma abordagem analítica. Tá? Então, já é uma daquelas abordagens mais formais que eu havia mencionado. A ideia é a gente construir uma matriz de priorização, tá? No qual as prioridades dos requisitos elas podem ser determinadas de maneira sistemática. Agora a gente tem um sistema que a gente vai seguir para determinar a prioridade de um requisito. Então, já não é mais tão subjetivo. E aí, nós vamos usar então essa matriz para poder especificar aí a prioridade de cada um dos nossos requisitos. Então, pessoal, vocês estão vendo aí a matriz de Wiggers na tela, tá? Eu coloquei um exemplo aí. Então, essa é a matriz, tá? E a ideia dessa matriz é que a gente tem um peso para cada um dos critérios e é através de notas e pesos que a gente vai chegar aos requisitos que são aí prioridade. Então, olhando para essa matriz, a gente tem aí em cima os pesos que a gente dá, a gente tem aí o benefício e o prejuízo. Então, qual o benefício que aquele requisito traz, qual o prejuízo que um determinado requisito vai trazer e qual o peso a um requisito que é benéfico, por ele trazer esse benefício, ele vai ter um peso maior ou não. Então, depende muito da abordagem. Então, cada caso vai implicar na escolha de um peso diferente. Tá? Então, o primeiro passo é a gente escolher os pesos. Então, a gente pega na matriz e define quais os pesos que a gente vai trabalhar. Tá? Esse é o primeiro passo. Tá? Então, a gente determina o peso ponderado do benefício, do prejuízo, do custo e do risco. Tá? Então, nessa primeira linha aí que a gente tem essas informações. A gente está vendo aí o benefício, ele tem peso 2. Porque nesse exemplo eu coloquei que os requisitos que trazem benefícios
eles são mais importantes. Tá? Então, se um requisito está trazendo um benefício, ele é mais importante. E a gente tem o prejuízo. Tá? E aí o peso do prejuízo, nesse caso eu coloquei 1. Tá? Então, os requisitos que trazem prejuízo, eles não são tão importantes quanto os que trazem benefícios. Tá? Então, isso depende do caso, tá, pessoal? Aqui eu dei um peso maior para o benefício, mas o peso maior pode estar no prejuízo também. Se um requisito pode me trazer muito prejuízo, eu tenho que dar prioridade nele. Se esse requisito não funcionar bem, se esse requisito tiver algum problema, se tiver alguma falha, o projeto vai quebrar, então é natural, se a gente tem esse tipo de requisito, a gente tem que dar um peso maior para o prejuízo, porque ele pode trazer muito mais prejuízo do que benefício. Então, assim, não é porque o prejuízo tem menor... Não, o prejuízo pode ter um peso alto. Fala assim, gente, esse é o primeiro requisito, tem que implementar isso aqui primeiro, porque se isso aqui não funcionar direito, lascou. Então, o prejuízo ele pode sim ter um peso mais alto e ele é, por isso, critério, né, de priorização. Esse cara aqui tem que ser testado primeiro e testado aí bastante, porque se alguma falha passar nesse cara, o prejuízo é grande, a facada é grande. Então, a gente dá também, né, um peso para o prejuízo. A gente dá um peso para o custo, nesse caso eu botei peso 1. Né, então, o custo ele também tem aí uma prioridade, né, menor do que o benefício que o recurso traz, que o requisito traz. E o custo ele tem, né, tá ligado ao custo financeiro principalmente, pode ser também com relação ao custo de tempo, mas geralmente é com relação, né, ao custo de recursos, tá, de um modo geral. Mas pode ser voltado mais para o financeiro, para tempo, colaboradores, enfim, mas geralmente é custo financeiro. E a gente tem também o risco, né, que é o peso que tem o risco. Então, se eu tenho ali um requisito de alto risco para o sistema, eu tenho que dar uma prioridade maior, de repente, dependendo do sistema, tá? Se for um sistema de alto risco, por exemplo, tal. Porque quando a gente fala de prejuízo, a gente está falando de prejuízo financeiro, né? A gente está falando de uma série de coisas. Quando a gente fala de risco, às vezes é complicado separar, mas quando a gente fala de risco, a gente pode estar falando de risco, sei lá, de vidas humanas, o risco de um trabalho ser perdido, então o risco pode ter maior ou menor grau. Se, por exemplo, você está fazendo um sistema, sei lá, que vai implementar um sistema de freios automáticos, algo do tipo para um trem, por exemplo, e o requisito que faz isso pode ter um risco muito elevado, porque se der algum erro, algum problema acontecer no requisito, pessoas podem morrer, você pode perder um trem, que é um investimento altíssimo, você pode causar um incêndio, então assim, olha a tragédia. Então, nesses casos, o risco ele tem peso maior. Tá? Agora, tem o risco de perder um trabalho, né? Tem o risco de, sei lá, travar o computador, enfim, dependendo da situação. Né? Então, a gente pode, nesses casos, aí, atribuir, né, pesos menores para o risco. Então, depende da natureza do nosso sistema. Sistemas de cadastro, de coisa, o risco tem peso menor, por isso que eu botei, nesse caso, né, um peso de meio para o risco. Agora, sistemas que têm muito risco, esse peso tem que ser maior. Então, pessoal, a primeira etapa é a gente pegar e definir, né, quais são esses pesos, tá, para cada um, para o benefício, para o prejuízo, para o custo e para o risco. Uma vez que a gente definiu os pesos, a gente determina os requisitos que vão ser priorizados. Tá? Então, no nosso caso aqui, eu determinei esses 5 requisitos aí. Né? Requisito 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esses são os caras que eu vou priorizar aqui usando a matriz. Então, a gente tem que selecionar um conjunto, como eu já mencionei. A gente não vai priorizar tudo de uma vez, a gente prioriza por conjunto. E
uma vez que a gente determinou quais requisitos a gente vai priorizar, a gente vai agora estimar o benefício relativo. Então, a gente vai dar uma nota. Tá? A gente vai olhar aqui e falar, o requisito 1, quanto de benefício ele traz para o meu projeto, para o meu sistema. Tá? E aí, gente, não tem uma regra para atribuir nota. Tá? A gente pode trabalhar com nota de 0 a 10, né, um esquema de nota, ou pode trabalhar com números soltos, né, e tal, mas é sempre bom a gente ter uma faixa de referência, né, para não ter coisas muito discrepantes, né, isso lá em cima, isso aqui embaixo. Então, assim, pode ser de 0 a 100, de 0 a 10, depende muito da situação. Nesse exemplo aí eu estou trabalhando de 0 a 10, tá? Estou trabalhando com notas de 0 a 10, que é o comumente usado. Mas isso não é uma regra. Então, a gente vai dar uma nota, estimar qual é o benefício. E aí, né, nesse caso, eu percebi que o benefício do requisito 1, né, traz aí um benefício mediano, então eu dei uma nota 5. O requisito 2, ele traz um benefício alto, né, ele contribui muito para o projeto, então eu dei a nota 9. O requisito 3, ele também traz um benefício mediano, então nota 5. O requisito 4 traz pouco benefício, nota 2. Requisito 5 traz bastante benefício, né, menos benefício, né, não é nem mediano, é um pouco menos, errei quando eu falei bastante. Então ele traz um benefício aí menor. Tá? É maior do que o requisito 4, tá? Mas é menor do que o 3. Então, nesse critério de comparação, eu determinei a nota. Lembrando, tá, galera, que isso é de acordo com o critério de comparação. Tá? Eu estou usando critérios aí para estimar isso, porque senão fica difícil eu olhar. Então, eu estou olhando aí cada um dos critérios que eu determinei. Lá em cima a gente falou sobre critérios, e aí eu estimei, né? Vamos supor que estou usando a importância para o sistema. Então, quanto de benefício traz para o sistema? Aí eu estimo essas notas. Então, eu estimei as notas do benefício. Agora, eu estimo as notas do prejuízo relativo. Tá? Então, uma vez que o benefício relativo ele tem as suas notas estimadas, a gente então vai estimar a nota do prejuízo relativo, né? Quanto prejuízo aquele requisito pode trazer. E aí, o requisito 1, eu vi que ele traz pouco prejuízo, né? Então, pode vir a trazer pouco prejuízo, a implementação dele não me prejudica muito, então eu dei a nota 3 para ele. Já o requisito 2, né, ele pode me trazer muito prejuízo. Aí a implementação dele pode provocar isso. Então eu já dei uma nota mais alta, uma nota 7. É lógico que ele não provoca tanto prejuízo quanto os benefícios que ele pode trazer, mas ele pode trazer um prejuízo alto. O requisito 3 também pode trazer um prejuízo mais alto, embora ele não traga tantos benefícios. Mas o nível de prejuízo que ele pode me trazer é igual ao do 2. E o 4, né, o prejuízo que ele pode trazer é mínimo, então eu boto como 1. O requisito 5 pode trazer muito prejuízo, então eu já tenho que olhar com certo cuidado. Pode me prejudicar muito esse requisito. Então, talvez eu tenha aí que priorizá-lo. Então, essa é que é a ideia, pessoal. A gente estimou o benefício relativo, agora o prejuízo relativo. E agora que a gente tem já o benefício e o prejuízo relativo, a gente vai calcular os totais percentuais de cada requisito desse. O que é o total percentual? Como que a gente faz para chegar nesse total percentual aí? Primeiro, né, antes de calcular o total percentual, naturalmente, vocês estão vendo aí embaixo que tem um total, certo? Esse total aí embaixo, ele é a soma de todo mundo que está na coluna. Então, se vocês olharem aí, na matriz, vocês estão vendo ali que eu peguei todos os benefícios, no final eu dei o total. Esqueci de mencionar essa parte. Então, eu somei 5 com 9, com 5, com 2 e com 4, eu obtive 25. Tá? E eu somei 3 com 7, com 7, com 1, com 9 e eu tive 27.
Tá? Então o resultado dessa soma fica aí embaixo, ó, no total. Então são esses totais que a gente tem que calcular, né? Essa que é a ideia. E aí a gente tem agora que calcular o total que está aqui, ó, à frente. Tá? Então a gente tem que pegar e calcular esse total aqui. Então qual a diferença? Por que tem um total na frente aqui? Esse total, qual é o esquema de cálculo dele? A gente vai pegar, qual a fórmula, né, que a gente usa para calcular esse total? A gente pega essa nota que a gente deu, tá? O benefício relativo, por exemplo, pegou o benefício relativo, multiplica pelo seu peso. Tá? Então, por exemplo, aqui no requisito 1, 5 vezes 2 deu 10. Ok. E a gente soma com o prejuízo multiplicado pelo seu peso. Tá? Então, 5 vezes 2 mais 3 vezes 1. Isso vai dar 13, por isso que está 13 aí no total. Não está 8, está 13. Porque a gente tem a multiplicação pelo peso. Então, a fórmula que a gente usa para calcular o total é essa aí, né, que vocês estão vendo. A gente pega o benefício relativo do requisito, multiplica pelo peso do benefício e soma com o prejuízo relativo multiplicado pelo peso do prejuízo. E aí a gente chega nesse total. E a gente faz isso para cada um dos requisitos. Tá? E aí a gente vai chegar, né, nos resultados aí do total. Ok? E aí a gente também calcula, né, o total aí do total, né? Ou seja, a gente pega todos esses totais que a gente calculou, né, através do total ponderado, né? 13 com 25, com 17, com 5, com 17, vai dar 77. E a gente então tem, né, o total computado. Depois que a gente tem o total, a gente calcula o total percentual. Como que a gente calcula o total percentual? A gente pega, não tem o 77 ali, que é o total ali de todos os totais, né, vamos colocar assim. Então, a gente pega o valor, por exemplo, quero calcular o total percentual do requisito 1. Qual foi o total dele? 13. 13 dividido por 77. Então, eu pego o valor do total daquele requisito, divido ali pelo total geral e multiplico por 100. Então, a fórmula para calcular o total percentual, galera, é essa aí. E para calcular todos os percentuais, na verdade, né? A gente pega o valor daquele requisito, do total daquele requisito, divide pelo total geral e multiplica por 100. Então, 13 dividido por 77 multiplicado por 100 é 16,9. E aí a gente tem o total percentual. A gente faz essa conta para cada um dos requisitos, depois pega 25, divide por 77, multiplica por 100, total percentual, faz isso para todos, né? E a gente vai ter no final a soma de 100%. Feito isso, a gente calculou aí a primeira parte, né, da nossa matriz. Aí nós vamos agora fazer o cálculo do custo. Agora a gente vai olhar para o custo. E a ideia do custo, pessoal, é análoga. Tá? O processo é o mesmo. Eu vou dar uma nota para o custo. Requisito 1, com relação ao custo dele. Qual a nota que eu dou? É muito caro ou não, é barato? Então, no caso do requisito 1, é barato, né? Custo 2. E aí, beleza, vou para o próximo. Qual a nota, né, do requisito 2 com relação ao custo? 5 já tem um custo maior, né, um custo mediano. Então, eu dou uma nota maior. E qual a nota do requisito 3 com relação ao custo? É 3, né? É menor do que o 2. Ele custa menos, é mais barato. E assim eu faço para todos os requisitos. Depois, no final, eu calculo o total. Né? Então, no nosso exemplo, aí, vocês podem ver que o total deu 15. A gente calculou, somou aí 2 com 5, com 3, com 1, com 4, chegamos a 15. E aí eu calculo, então, o custo percentual.
E para calcular o custo percentual, eu uso a mesma estratégia que a gente usou para calcular, né, o total percentual. Eu vou pegar o valor do custo daquele requisito, dividir pelo total e multiplicar por 100. Então, no nosso caso aí, nós vamos pegar, por exemplo, o requisito 1, custo relativo percentual, 2 dividido por 15, multiplicado por 100. E aí a gente tem 13,3. Para o requisito 2, 5 dividido por 15, multiplicado por 100. E aí a gente tem 33,3. Então, a gente vai sempre fazendo isso para todos e a gente vai chegar no custo relativo percentual. Passo seguinte, nós vamos calcular o risco relativo. Então, a gente vai dar uma nota, né? O requisito 1, qual o risco dele, né, no risco dele no sistema? Então, baixo risco, não compromete nada, né? Não vai comprometer a vida de ninguém, não vai comprometer o trabalho, né? Nesse caso, está com peso pequeno, a gente não está falando nem de vida, né? A gente está falando não vai comprometer o trabalho de ninguém, não vai fazer ninguém perder o trabalho que fez aí no sistema, nada disso. Então, é um risco muito baixinho. Já o requisito 2 tem um risco um pouquinho maior, mas é baixo também, né? Não compromete muita coisa. Então, a gente vê que a gente dá uma nota também, né, para o quanto de risco aquele requisito representa. Então, é normal nesses casos a gente ter riscos baixos, né? A gente está vendo aí que a gente não tem nenhum risco altíssimo, porque trata-se já de um sistema de baixo risco, a gente não está falando de um sistema que vai estar num avião, alguma coisa assim, então já é um sistema de baixo risco, né? Então, e dentro desse sistema a gente já não tem muito risco de perda, a gente está com um sistema bom que já faz backup, já faz as coisas, então os riscos são baixos. E aí no final a gente faz a mesma coisa, pega todos esses riscos que a gente deu a nota para cada um dos requisitos. Tá? Esse requisito tem baixo risco, esse requisito tem um risco mais alto, tal, e a gente soma e gera esse total embaixo. Então 1 mais 3 mais 2 mais 1 mais 4, 11. Então beleza, temos o total e aí a gente calcula o risco relativo percentual. Tá? Como que a gente faz o cálculo? Igual ao que a gente fez no total percentual e no custo relativo percentual. Pega o valor do risco daquele requisito, divide pelo total e multiplica por 100. Então, 1 dividido por 11, nós vamos pegar o primeiro requisito, 1 dividido por 11 vezes 100 vai dar 9,1. 3 dividido por 11 vezes 100 vai dar 27,3. E assim a gente calcula para cada um dos requisitos e no final a gente vai ter a soma de 100%. Reparem, pessoal, que no custo relativo e no risco relativo, a gente ainda não usou o peso. Tá? No prejuízo, no benefício, para calcular o total, a gente já usou os pesos dele. Nesses dois, a gente ainda não usou, né? Porque justamente a gente vai usar agora, quando a gente vai calcular a prioridade. Tá? Então, como que a gente calcula a prioridade? Para calcular a prioridade, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o total percentual que a gente calculou, pegamos o total percentual e vamos dividir esse total, tá, pelo custo relativo percentual. Então, o custo relativo percentual multiplicado agora pelo peso do custo. Então, no nosso caso, o peso é 1, então sempre a gente vai usar, né, isso, a gente vai pegar o total percentual dividido pelo custo relativo percentual, multiplicado pelo peso do custo, mais o risco relativo percentual multiplicado pelo peso do risco. Então, a fórmula é essa aí, né? Para que não fique, para que vocês entendam aí de fato, é essa fórmula que a gente usa para cálculo da prioridade. Tá? Então, é o total percentual dividido, né, pelo produto do custo relativo pelo seu peso, custo relativo percentual pelo seu peso, mais o risco relativo percentual pelo seu peso, né, o produto dele pelo seu peso. Então, assim, é assim que a gente chega nesse número aí da prioridade. Então, a gente vai pegar para cada requisito e vai fazer isso. Pegar o total percentual do primeiro requisito, 16,9, e vou dividir, né, pelo custo relativo percentual, ou seja, 13,3 multiplicado por 1, mais 1 vezes 0,5. 1 vezes 0,5 não. 9,1 vezes 0,5.
né, que é o relativo percentual, tá, pessoal? Não confundam e peguem aí o risco relativo ou o custo relativo. É o custo relativo percentual. Tá? Então, a gente pega o total percentual do requisito 1, 16,9, pega ele, divide por 13,3 vezes 1, que é o custo relativo vezes o seu peso, mais 9,1 vezes 0,5. E aí a gente chega, né, em 0,944 aproximadamente. Então a gente chegou na nossa prioridade e a gente faz esse cálculo para cada um dos requisitos. Tá? E aí a gente vai chegar, né, na prioridade de cada um. E essa prioridade, né, ela naturalmente vai estar entre 0 e 1, que a gente trabalhou com percentagem. Então ela vai estar entre 0 e 1. E depois, né, o passo final é determinar o ranking. O que é o ranking? É a gente determinar quem é o requisito que tem a maior prioridade. Então a gente olha para a prioridade, qual o número maior aí? É a prioridade do requisito 1. Então a gente bota ali 1, é o primeiro do ranking. Depois a gente olha quem é o segundo maior, né? Qual é a segunda maior prioridade? É a do requisito 3. Então ela é a segunda maior prioridade, então ela está, né, o requisito 3 é o segundo no ranking. Quem é a terceira? Requisito 2. E a gente vai fazendo isso. E aí a gente traça o ranking. E aí, uma vez que a gente tem esse ranking, né, a gente sabe qual é o requisito que tem a maior prioridade. Então, na hora, né, da gente priorizar, qual o requisito que a gente vai implementar? Quem está no primeiro da tabela. Então, primeiro no ranking, quem tem a posição no ranking de primeiro, é que vai ser implementado primeiro. Quem está na segunda posição do ranking vai ser o segundo a ser implementado. Então, o ranking é quem diz para a gente, né, quem é o primeiro, né, o mais importante, quem é o segundo mais importante, quem é o terceiro mais importante, quarto mais importante, até chegar ao menos importante. Beleza, pessoal? Então, essa é a matriz, né, de priorização de Wiggers. Então, vocês podem reparar, naturalmente, de cara, a gente vê que é um método muito mais complicado, né, um método muito mais sistemático do que os outros que a gente viu. Ele é mais demorado, ele demanda mais tempo. Então, assim, por isso é muito importante que a gente adote corretamente os métodos. Porque para todo requisito, toda priorização, eu vou usar a matriz. Às vezes isso pode não ser viável, a gente pode ter muitos requisitos. E é maçante, você tem que ficar atribuindo todas essas notas. Lógico, uma vez que a gente atribuiu as notas, tá, galera, dá para a gente automatizar uma planilha, por exemplo, que já faça isso para a gente. A gente automatiza uma planilha, beleza, está resolvido. A gente só bota as notas lá e ela já calcula tudo para a gente. Mas, quando a gente tem muitos requisitos, galera, é difícil ficar dando nota, né? Pô, que nota que é esse, que nota... Então, assim, só quando a gente realmente precisar, for muito difícil, eu não conseguir realmente saber quem é o principal, quem é o que deve ter maior prioridade. Todo mundo aqui parece muito importante para mim, não estou conseguindo separar. Aí você tem que partir para um método desses, né, que aí você vai conseguir priorizar. Agora, se a coisa é muito simples, está na cara que aquele requisito é mais importante, aí você usa um dos outros métodos mais simples para poder fazer essa priorização. Então, o que a gente tira disso, né, é que as abordagens analíticas de priorização, como a matriz de Wiggers, elas exigem mais tempo, tá? Esforço, que as abordagens ad hoc, né, que é aquelas abordagens mais simples que a gente viu anteriormente, ranking, top 10, né? Então, assim, basicamente, quase todas que a gente viu anteriormente. Então, assim, essas abordagens, elas devem ser escolhidas em muitos casos. Sempre que for mais simples, a gente escolhe, então, uma técnica mais simples para poder priorizar. Só que as abordagens analíticas, né, elas têm a vantagem que o nível de subjetividade nos resultados de priorização, né, subjetividade dos stakeholders,
é bem reduzido, ele diminui muito. Então, assim, sempre que a gente usa um método analítico, como essa matriz que a gente acabou de ver, a gente tem uma influência muito menor da subjetividade. Lógico que tem influência, tá? Para dar as notas e tal, só que o resultado ele tem muito menos influência do que se a gente usar uma técnica mais simples. Tá? Então, as técnicas analíticas elas trazem essa vantagem. Só que lógico, tá, galera? Sempre como eu falo, a vantagem mais tem aí seu custo, né, seu tempo para construir, né, esse método e chegar aos resultados. Então, usar com bom senso, né, nos casos que são realmente necessários. Tá? Mas, quando a gente usar, saibam que vocês vão chegar a resultados mais objetivos e compreensíveis, né, em situações complexas e críticas de priorização. Então, quando você tem situação muito complexa, a coisa é crítica, você tem que acertar, né, você não pode errar ali naquele momento. Aí, então, você usa uma técnica analítica que você vai ter um resultado muito melhor, que vai com certeza, né, te deixar muito mais satisfeito do que usando aí uma técnica ad hoc, né, uma das técnicas mais simples. Beleza, galera? E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí todas as técnicas que a gente viu nessa aula, tudo com relação à priorização de requisitos, a importância de se priorizar requisitos, quando aplicar cada técnica, qual a vantagem e desvantagem de cada uma. Espero que isso tudo tenha ficado claro para vocês. Revisem o vídeo se for necessário, mas é muito importante que vocês dominem, né, essas técnicas, porque vai chegar a hora que vocês vão ter que realmente pegar os requisitos e priorizar. E existe todo esse ritual para que você faça uma priorização eficaz, uma priorização que funciona, né? Que no final você vai realmente ter priorizado corretamente, os requisitos principais vão ser implementados primeiro e testados primeiro e assim sucessivamente. Então, isso traz frutos. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.